Fala pessoal, beleza? Tô aqui na Planeta Marinho, do lado do Antônio Freitas, tudo bem, Antônio? Fala, Vini, tudo tranquilo? Maravilha, cara. E aí, loja nova? Como é que estão as coisas? Graças a Deus tudo indo bem, mais espaço, né, para receber todos vocês. Vaga de estacionamento, que eu já falei sobre isso, a gente tem aqui as vagas aqui destinadas às lojas aqui do Boulevard. Então, antes de mais nada, já estão todos convidados para vir conhecer a loja aqui. Sim, tá bom? Ficou muito gostoso, aconchegante, tem bastante espaço mesmo. Bastante peixe, bateria de peixe bem bonitona. Hoje até que a gente está com pouco peixe, mas vamos receber mais hoje, que entra na quarentena, semana que vem a gente já libera. Mas como eu não sei quando vocês vão assistir esse vídeo, a gente sempre tem bastante peixe. Muito bacana. Bom, a gente sempre vem aqui para falar de animais diferentes. Hoje é diferente porque esse animal não é tão diferente, é verdade, é bem comum até. Eu gostaria que fosse bem diferente, bem comum, mas é um problema bem recorrente dos aquários que a gente tem dos nossos clientes, de clientes de outras lojas também. Mesmo nas lojas, né? Sim, nas lojas às vezes, mas dá para tratar. Então fiquem tranquilos que não é um problema definitivo, não é algo que você vai ter que desmontar o aquário para resolver. A gente está falando das planárias, pessoal. Legal. Tá? Os vermes chatos, no caso, né? Flatworms, verme chato, planária, não importa o nome que você chame, é uma praga. Sim, né? É um animal que se reproduz muito rápido. Dependendo da espécie, muito rápido. Dependendo da espécie, pode incomodar corais. E dependendo da espécie, pode comer corais. Então Chega pode no fazer ponto parte de comer corais. Pode ser um problema de comer corais. Por exemplo, a gente tem um tipo de planária, que é a AIFW, é um termo em inglês, que seria basicamente planária comedora de acrópora, tá? Que ela come o tecido da acrópora. Então ela vive de comer o tecido da acrópora. Certo. E é muito difícil de identificar porque durante o dia você não vai ver ela, você vai ver ela só de noite se alimentando. Entendi. Então é muito importante, a gente vai falar muito aqui nesse vídeo, é muito importante profilaxia de limpeza nos corais sempre, pessoal. Sempre. E não é com água doce, que a água doce pode incomodar a maior parte dos corais. Tem produtos específicos para isso e que devem ser utilizados da maneira correta. Mesmo assim, você vai diminuir a chance dessa praga entrar no seu aquário. Mas diminuindo a chance é melhor do que não fazer nada, né? Porque é recorrente, né? Pessoas que fazem profilaxia e falam, meu, tive planária. Pode acontecer. O que acontece, pessoal? A profilaxia de limpeza, você vai matar, você vai eliminar, vai remover os animais já adultos ou até jovens, mas os animais já nascidos. Então você remove todos os animais nascidos durante um banho de profilaxia, tá? Ou uma profilaxia mais extensa, quando você utiliza algum outro medicamento após a profilaxia com produto de limpeza, mas nenhum desses produtos afeta os ovos. Certo. Tá? E as planárias elas podem se reproduzir de maneira assexuada, que é se dividindo por fissão, ou sexuada. E na parte sexuada elas botam ovos, e botando os ovinhos não são afetados pelos produtos de profilaxia. É por isso que às vezes você limpa um coral, cai um monte de planária, Sim. você acha que você está tranquilo, mas depois você enxerga uma ou outra no seu aquário. Então, é melhor você levar só uma ou outra, né, que nasceu dos ovinhos, do que levar os ovinhos mais as adultas, que te traria um problema muito pior. Certo. Então, prevenção é o melhor remédio para planária. Prevenção é o primeiro passo de um caminho para ter sucesso contra as planárias. Certo. E é o passo talvez mais importante. Tá? Seria ideal se as pessoas pudessem ter uma quarentena para os corais. Tá? Essa quarentena não seria para você tratar com medicamentos nem nada, mas seria para observação e, após um curto período que esses corais estão lá, fazer um novo banho antes de colocar no aquário. Por quê? Você mataria os animais que nasceram desses ovinhos que foram com ela. Entendi. Mas a gente sabe que às vezes espaço é um problema e nem todo mundo vai ter essa condição de fazer uma quarentena para os corais também. Tá certo. A gente consegue fazer muita gente fazer quarentena para os peixes. É verdade. Então, ainda mais para um coral. Para um coral, exatamente, que você tem que ter um sistema que consiga manter o coral vivo também. Seria basicamente um aquário menor, só para manter os corais antes de colocar no sistema principal. Muito bacana. Bom, então a gente já tem aí o primeiro passo. Agora, vamos supor que o aquarista viu a primeira planária. Esse é o momento de agir? De preferência, sim. É mais fácil você lutar com as planárias quando tem muito menos no aquário do que deixar e falar só tem uma ou outra, eu vou tomar a decisão depois. Não. Viu a planária? Geralmente o que eu costumo falar aqui para os clientes é: você viu uma planária, você não sabe quantas tem, não é só essa uma. Pode fazer vezes... Você pode ter já mais umas 30, 40, tranquilamente no aquário sem você estar vendo, porque nem todas ficam no vidro ou nos corais.
Elas podem ficar nas rochas também, dependendo de como tiver a cor da rocha, se for uma Camufla, rocha né? mais amarronzada ou tiver com bastante alga calcária, esse tipo de coisa, ela se camufla ali e você não vê. Você não vê. Eu já fiz tratamento de planária muitos anos atrás, que eu achava que eu tinha algumas nos corais. Quando eu coloquei o remédio, eu vi centenas de planárias saindo das rochas. Então, geralmente quando você vê uma planária é porque você tem algumas já, não é só uma. Muito bem. Vamos lá. Agora a gente tem algumas opções aí para tratar esse aquário. Uma forma natural, que eu acredito sendo colocando um peixe que se alimente das planárias, né? Sim. E a outra seria medicamento. Sim, as duas abordagens são eficientes, mas vale lembrar que, às vezes, para você resolver de vez, é melhor você fazer os dois. Tá? Você ter um animal para controle, para caso, por acaso, passe alguma planária, algum ovo de planária durante a profilaxia, você tem um animal para controlar isso. E o outro é utilizando um medicamento, que é um pouco mais complicado de fazer, tá? Mas não é impossível. Eu vejo muitos relatos de pessoas que às vezes fizeram tratamento com o medicamento e perdeu tudo no aquário. Você utilizando o medicamento da forma correta e tomando todas as precauções que você tem que tomar antes e depois de utilizar o medicamento, você não perde nada. Sim, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Você tem que fazer uma preparação. Não é só vir aqui na loja, pegar aqui na prateleira, pegar um remédio, levar para casa e usar. Não é assim. Sim. Você vai comprar o remédio, óbvio, aqui na Planeta Marinho, óbvio também, né, pessoal? Mas tem toda uma preparação que você tem que fazer antes e depois, sim, tá? Antes, o que você precisa fazer antes de utilizar o medicamento? Depois a gente vai falar do controle natural, mas vamos falar do medicamento, já que a gente já entrou nessa Agora. linha. Antes, primeira coisa, deixar uma quantidade considerável de água pronta para TPA. Quando eu digo uma quantidade considerável, é uns 30 a 40% do aquário, se possível, pelo menos 30%. Preparado já. Preparado, água pronta para você utilizar. Segundo, já deixar o carvão de excelente qualidade também, já pronto para ser utilizado. Lavadinho. Lavadinho, já lavar com água de RO, tá, pessoal? Mas já pronto para você colocar no aquário. Deixa já separado, tá ali no cantinho, tudo pronto. A terceira, que talvez seja a mais importante, sinfonar todas as planárias que você conseguir ver antes de utilizar o medicamento. Tenta sinfonar todas. Não vai sinfonar que está em cima do coral, que você vai acabar machucando o coral. Mas você vê no substrato, se você conseguir ver em rocha, em vidro, sinfona todas. Você vai sinfonar e já jogar essas planárias fora. O que você pode fazer, porque você não vai fazer uma TPA logo antes, utiliza um shark bag. Né? A Siquem, inclusive, tem um shark bag muito bom para utilizar. Pega a mangueira, põe no shark bag, põe no SUMP e você vai basicamente jogar as planárias todas dentro desse shark bag. Então tem um trabalho ali, olhar, sim, verificar embaixo da rocha, trabalho. o que você puder tirar, não é tão fácil lidar com a planária. Dá trabalho, mas não é impossível resolver. Né? Então você vai fazer exatamente isso. Tudo. Conseguiu ver onde é que está, passa a mangueira em toda a rocha onde não tiver coral, no vidro, você vê no substrato, limpa, mesmo que vá um pouco de substrato junto, não tem problema. Joga dentro, então você vai pegar uma mangueira, fazer a sinfonagem, então essa água vai estar voltando para o próprio aquário. Por enquanto você não precisa se preocupar, muita gente vai falar, pô, mas eu já ouvi dizer que se a planária morrer, ela solta uma toxina no aquário. Isso é verdade. Só que quando você estiver fazendo isso sem o medicamento, elas não morrem. Então, por enquanto, não tem problema. Fez tudo isso, vai tirar esse shark bag do aquário, claro. Vai jogar fora o que tiver ali dentro, vai lavar ele. Não, você não vai utilizar mais ele agora, a não ser que você queira colocar ele no retorno da água, então na descida de água. Vai colocar ele ou direto na descida ou coloca um perlon bem denso, bastante perlon, para segurar onde você tiver o perlon. Que aí vai ser a parte que a gente vai entrar com o medicamento. Entra com o medicamento exatamente como manda o fabricante, nem mais nem menos. Isso é importante. Vai utilizar o medicamento, depois de uns 30 a 50 minutos vocês vão perceber que basicamente todas as planárias vão estar soltando, nem todas mortas, nem todas mortas, isso é importante dizer, mas elas ficam paralisadas. As que não morrerem ficam paralisadas, então elas acabam saindo na circulação. É importante também nessa hora você ter uma circulação um pouco mais forte para levar elas o máximo possível para o SUMP e, se possível, já ir sinfonando as que você vê mortas também. Já começa a trabalhar ali. Já começa a trabalhar ali. Então já vai começar a sinfonar tudo que você puder, joga fora. Essa água você já joga fora. Afinal você já preparou a água pronta. TPA ali, a sua troca. Então, muito bem. Fez tudo isso, já não está vendo mais planária na água, está tudo bem. O que você vai fazer? Você vai fazer a TPA, dos 30% pelo menos, e vai colocar o carvão.
tá? Se você fizer isso desse jeito, eu garanto para você que você não vai ter perdas no aquário e você vai resolver o problema de planárias. Mais uma vez, mas pode acontecer de você ainda ter ovos das planárias lá. Então você talvez tenha que repetir esse processo depois de uns 3 a 5 dias. Tá? Para garantir que você vai se livrar de vez das malditas planárias. Né? Aí vai ser um pouco mais fácil, né? Porque você já Sim, porque aí vai ter quase nada de planária, vai ter algum outro ovo, talvez bastante, mas elas ainda vão estar muito jovens, então você não vai ter tanto problema. Aí você pode fazer uma TPA um pouco menor. O carvão, você quando for utilizar de novo para fazer a dosagem de novo, você vai ter que trocar esse carvão. Sim. Tá? Porque o carvão ele está lá para absorver o medicamento que tiver na água, tá bom? Então é basicamente isso, pessoal. Não tem muito segredo em utilizar o medicamento, desde que faça da maneira correta. Legal. Tá? A maneira correta é essa. Infelizmente, muita gente não é orientada a fazer dessa forma, mas se você fizer dessa forma, vai dar certo. Sem erro. Sem erro. Maravilha. Vou falar que já fiz muito mais vezes do que eu gostaria. Vai. Às vezes até em bateria da loja, tá, pessoal? O pessoal acha que loja, lojista não tem planária. Vocês não têm planária porque, assim, as lojas boas, né? Não tem planária na bateria porque é uma luta constante para se livrar desse tipo de praga. Então, se você vê alguma planária que passou pelo processo de profilaxia, você vai utilizar esse método para resolver, e aqui acontece também. Então, às vezes passa alguma coisa. Tem uma bateria aqui, por exemplo, que eu estou para fazer um tratamento, porque eu detectei algumas planárias que passaram pelo processo de profilaxia, mas eu garanto para vocês que essas planárias não vão para o aquário de vocês, porque tudo que tiver nessa bateria já não está à venda até eu completar o tratamento. Perfeito. Então, o lojista tem que ser responsável e só vender aonde ele tiver certeza que está limpo, como por exemplo essa bateria atrás da gente aqui, essa está 100% limpa. Vocês vão poder comprar qualquer animal aqui sem problema nenhum. Sim, e o animal, a planária não é tão difícil de ser detectada, né? Não, até porque né? Não tem assim... Tem 2 espécies mais comuns em aquários, que é as que a gente vê mais. Eu não vou falar espécie científica, Sim, porque sim. para o pessoal talvez não seja tão importante. Mas uma delas é um marrom avermelhado, ela não é tão pequenininha, diria que tem aí entre uns 3 a 6 milímetros mais ou menos, tá? E você tem as que são menorzinhas, tá? São bem pequenininhas e branquinhas. Essas são mais difíceis até de tratar. Então talvez você tenha que fazer alguns tratamentos a mais para conseguir se livrar delas. Essas planárias, pessoal, elas não são tão... essas que a gente falou agora não são tão prejudiciais aos corais. Elas podem comer um pouco do muco do coral, às vezes ficar em cima do coral e impedir que ele receba a luz. Nessa parte é que elas atrapalham mais. Mas aí tem 2 tipos de planárias que são muito prejudiciais aos corais. Uma delas é a que a gente falou no começo, que é a EFW. E a outra é uma planária que até uns 3 anos atrás eu não conhecia. Eu vou falar que a maioria dos lojistas não conhece, até fora do Brasil é muito pouco conhecida. Eu tive que pesquisar bastante para saber disso. Mas é uma planária que ela come eufilias. Caraca. Então ela é bem comum encontrar em eufilias, principalmente em torches, pessoal. Então um cuidado especial com esses animais, porque pode ter uma planária que ela vai comendo o muco do coral junto e você não vê ela. Ela se camufla da cor do osso do coral. Tá? O osso fica meio amarronzado, depois de um tempo ela fica ali na mesma cor. E ela vai ficar no limite do osso, onde o tecido está grudado. E ela fica ali comendo a mucosa do coral, e o coral por enquanto está bem. Quando o coral fica com a mucosa um pouco mais fina, ela começa a se alimentar do tecido do coral. E aí o coral começa a ficar fechado e você não sabe por quê. Dê um banho, que tem uma boa chance, se for eufilia principalmente, tem uma boa chance de você perder esse coral se você não fizer uma limpeza nele. Independente de comer coral ou não, o aspecto visual é feio, né? Sim, essas que a gente não vê, que são mais prejudiciais, a gente praticamente não vê elas. Sim, sim. Então, mas no geral, né? Mas as outras sim. Fica um aspecto feio, fica cheio de pontinho no vidro, em cima dos corais, não fica legal. Mas então é bom que você trate dos 2 tipos, porque uma pode ser prejudicial aos olhos, né? E a outra pode ser prejudicial aos corais mesmo. Perfeito. Bom, já falamos da profilaxia, falamos também de medicamento, e agora falta falar da forma natural. Sim, controle natural. Controle natural sempre vai ser a melhor opção, pessoal, sempre, tá? E existe, né? Existe. A vantagem é essa, a natureza é bem sábia nessa parte. Ela não cria algo que não tenha um predador, né? Não existe nada na natureza, mesmo os grandes predadores, diria que talvez a orca seja o único animal que a gente não tem um predador natural, a não ser o homem que acaba fazendo besteira, mas a maioria dos animais você sempre tem um predador, tá? As planárias não é diferente. Você tem então alguns wrasses,
que são predadores, exímios predadores de planárias. Você tem a donzela Springer, que é predadora de planária também. Você tem, pode ter o sargentinho nacional. Vale lembrar que eu não recomendo muito o sargentinho nacional, porque provavelmente você vai se arrepender. Você vai se arrepender de comprar. Ele é um peixinho lindo quando pequeno, mas que vira um pitbull quando cresce. Sim. E ele só come planária quando é pequeno, tem essa desvantagem. Existe um nudibranquio comedor de planária, ele é muito bonito, ele é todo preto com umas abas azuis. E chega no Brasil? Eu já vi 2 vezes aqui, mas é muito difícil. Eu não sei como é que está a parte da legislação para trazer esse animal para cá. Mas esse só come planária. Aquele animal que se você tiver acesso a ele, se algum dia ele voltar a vir para cá, que faz muito tempo que eu não vejo, mas você vai colocar só para comer planária, porque acabou planária, ele não come mais nada. Mais ou menos como as bergas, no de branco berga, que a Ecorif produz, sim, que come só epitácia. Exclusivo, É exclusivo, é um animal de alimentação exclusiva, ele só come isso, não come mais nada. Então essas são algumas opções. Dos wrasses, a gente pode falar do Melanurus, muita gente conhece o Melanurus por isso. Temos o Yellow Cores. Sim, o Melanurus é lindo. Temos o Yellow Cores. O Melanurus talvez muita gente não queira colocar no aquário, porque quando ele cresce ele pode predar camarões e equipe de limpeza. O Yellow Core já não tem esse problema, então o Yellow Cores talvez seja uma opção bem legal. É um peixinho até, inclusive, que eu já recomendei aqui várias vezes nos vídeos, que eu acho que é um peixe que todo mundo tem que ter. Muito bonito e tranquilão também. Super tranquilo. A família dos Leopard wrasses, então tanto o Bipartitus como o Meleagris, como o Ornate, todos os Leopard wrasses tendem a comer planárias também. A donzela Springer que eu falei. Eu já vi pessoalmente mandarim comendo planária, mas eu não sei se é algo comum, porque eu só vi um, eu não vi outros. Sim, né? Também não é muito difundido. Tem um pessoal que fala de alguns outros peixes, como o Six Line, por exemplo. Particularmente eu nunca vi um Six Line comendo planária. Tá? Se você tem e já viu, deixa no comentário aí, porque eu particularmente nunca vi. Eu até não recomendo esse peixe como comedor de planária, porque eu nunca vi. Tá? Mas pode ser que coma e eu nunca tenha visto. Faz parte, né? Sim, claro. E vale lembrar que todos esses peixes que são predadores de planárias, mesmo eles, podem não ser 100% de certeza que eles vão comer. Tem um pulo do gato aí que eu costumo falar para as pessoas e as pessoas ficam com medo de fazer. Faz o seu peixe passar fome. Tá? O peixe que é predador, ele precisa caçar. Se ele tem uma alta oferta de alimento, que inclusive acaba virando alta de oferta de alimento também para as planárias, ó o problema que você pode ter em superalimentar os seus peixes. Mas se você superalimentar um predador, ele vai caçar para quê? Sim, e acredito que a ração deve ser bem mais gostosa que planária. Né? Então, se você está com um problema de planária, e você tem um peixe que supostamente é um predador de planária, deixa ele sem comer um pouquinho. Começa a diminuir bem a alimentação. Às vezes pode deixar, se os seus peixes estiverem bem alimentados, deixar uma semana sem dar ração. E pode deixar uma semana sem dar ração sem problema, pessoal, desde que seus peixes estejam bem alimentados. Tá? Mas incentiva ele a caçar, incentiva ele a procurar o que comer dentro do aquário, tá? Então, fazendo dessa forma, você aumenta muito a chance de um predador de planárias comer planárias. Você não precisa deixar sempre ele comer sem comer uma semana, às vezes só de diminuir a quantidade de ração que você joga no dia a dia, já vai resolve. ser o suficiente para ativar o instinto dele, né? Sim. E sobre o medicamento de planária, a gente tem no mercado nacional, se eu não me engano, 2 ou 3 medicamentos. Eu trabalho aqui com um. Mas vem aqui no Planeta Marinho que a gente discute como utilizar. A gente já ensinou aqui, mas se quiserem mais alguma indicação... Os DIP do mercado, todos combatem planária. Todos combatem planária. Aí a gente tem da Siquem, a gente tem de outras marcas também, tem todos, tá? Todos eles vão fazer a planária cair do coral. Maravilha! Acho que é isso aí. Acho que é isso aí. O vídeo ficou um pouquinho extenso, mas acho que é importante todo mundo saber. Informações muito importantes, principalmente no tratamento. Se eu soubesse no passado, teria feito da maneira correta. Muita gente acaba fazendo de forma afoita e às vezes até por falta de orientação. Espero que esse vídeo ajude o pessoal a ter uma orientação melhor e não cometer mais esses erros, porque você pode utilizar o medicamento da forma correta. Maravilha! Bom, é isso aí, pessoal. Estamos aqui na Planeta Marinho. Aproveita, já se inscreve no Instagram aí da loja. Tem live toda quarta-feira? Live toda quarta-feira no Instagram da loja. Se inscrevam no canal da Planeta Marinho também. Vou ver se o Vini deixa aí o link para vocês. Tá aí já tá na tela. Já tá aí, ó. Porque eu quero começar a fazer as lives no YouTube, que eu acho que vai ficar melhor. Eu posso utilizar
posso colocar mais gente ao mesmo tempo e tem alguns planos que eu quero fazer que talvez deem certo. Ixi, tô ganhando um concorrente aqui. Não, que isso. Parceiro, sempre parceiro. Isso aí. Tamo junto, cara. Vini, Obrigado brigadão, mais uma cara. vez. Obrigado por ter vindo, obrigado a todos vocês por terem assistido esse vídeo. Se inscrevam no canal do Vini se ainda não são inscritos. Dê o like aí, Boa, ó. importante. Ative as notificações. Eu tô quase um Tá YouTube. treinando Tô mesmo. treinando. E venham conhecer a Planeta Marinho. A gente já está no endereço novo, tá? Talvez vocês vejam alguns vídeos anteriores que a gente estava na Rua Doutor Almeida de Mello, mas agora a gente está na Rua Monte Alegre, número 291, loja 2 em Perdizes. O bairro continua o mesmo, só mudou a rua. Perfeito. É isso aí. Então, até o próximo vídeo. Pessoal, obrigado por terem assistido e até a próxima. Valeu!